Aleluia, mais um dia compartilhando a palavra de Deus no nosso discipulado, um tempo tão precioso quando nós lançamos mão de princípios tão poderosos da palavra de Deus para nos instruir. E hoje nós vamos compartilhar aqui sobre o papel, daquele que investe em pessoas. No caso, estamos aqui lendo o manual do discipulador, da pastora Márcia, no discipulado, e sendo enriquecidos com tantos princípios poderosos. E hoje nós vamos falar sobre esse papel do discipulador, desse líder que está formando discípulos para Deus. E nós fomos chamados para moldar o caráter daqueles que o Senhor tem colocado conosco. E é tão precioso ver que o Senhor nos chamou para sermos esses instrumentos, de poder ali moldar, de poder ali ser instrumento para formar um discípulo, pegar um Pedro, pegar como Jesus, foi um instrumento de Deus, uma pessoa tão arrogante, cheia de justiça própria, uma pessoa tão cheia de si, que depois, no final do discipulado, ele era uma outra pessoa. Você vai ver que no ministério de Jesus, quando ele ressuscitou, ele mandou chamar quem? Ele mandou chamar Pedro, porque uma grande obra tinha sido feita no coração dele. Nós sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes e houve um processo ali onde o Senhor mesmo foi um instrumento de Deus para transformar a vida dele. E depois Pedro foi um dos mais frutíferos. Pedro pregou, 3.000 pessoas converteram, depois 5.000 pessoas. E nós precisamos ser esses canais de Deus, para ser instrumentos de Deus para transformar. Não é poderoso isso? Deus te usar para transformar a vida de uma pessoa, é muito poderoso isso. E aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz, essa aqui é uma fala de Paulo, Paulo diz, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Se alguém é mãe aqui, sabe o que é uma dor de parto, Eu já tive 3 filhos e a minha primeira, realmente, eu tive contração a cada 2 minutos. Meu Deus, é muito dolorido. Mas Paulo aqui, ele faz essa comparação, de você sofrer dores de parto para gerar um filho espiritual, para gerar Cristo na vida dos nossos discípulos. Será que todos nós temos essa revelação, de sofrer dores de parto para poder orar pelos nossos discípulos, para poder ser esse instrumento, de Deus pegar alguém ali, às vezes que ninguém dá nada, um improvável, para levantar e ser um grande instrumento de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então nós somos chamados para formar o caráter, nós fomos chamados para formar o caráter de Cristo e de levar a palavra. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui é justamente a palavra. Porque nós não temos poder de mudar ninguém, nós não temos nenhuma persuasão, nós não temos nenhum poder de transformar a vida de ninguém. Nós não podemos mudar marido, filho, discípulo, mas Deus pode. Deus pode. E a Bíblia diz que em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, fala que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso fala de quê? De você trazer para o seu discipulado a Bíblia. Nós não estamos aqui formando discípulos para nós. Estamos aqui formando discípulos para Ele. Amém? Lançando mão da palavra. Porque quando você lê a palavra, em todo discipulado, nós temos estratégias, nós temos relatórios, nós trabalhamos, nós planejamos a obra, mas tudo com base na palavra. Nós começamos o nosso discipulado com esse momento, de compartilhar uma palavra, de nos alimentar, de nos fortalecer, porque a palavra ela tem esse poder, a palavra nos nutre. Jesus disse, eu sou o pão do céu. Então quando você se alimenta, a Bíblia fala, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então nós precisamos trazer a palavra para o discipulado. Por quê? Porque é a palavra de Deus que tem o poder para transformar. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe que eu tenho aconselhado muitas pessoas nesse tempo, pessoas que estão debaixo do jugo, da ansiedade, da depressão, do pânico, do
medo. E às vezes no aconselhamento, eu gasto um tempo aconselhando, mas quando eu lanço mão da palavra, eu vejo que ela tem o poder de penetrar, sabe? De quebrar cadeias, sofismas na mente. Então, nós precisamos trazer a palavra para o nosso discipulado. Precisamos instruir, corrigir na palavra. E eu louvo a Deus, porque quando estou aconselhando ou estou aqui em reunião, sempre o Senhor me traz a palavra. E eu quero lembrar você, a Bíblia diz que nós devemos ser bons despenseiros de Cristo. Já leu esse versículo? O que é ser um dispenseiro? É ser cheio de uma dispensa cheia de suprimento. É ser cheio da palavra para quando você precisar usar a palavra, você ter a palavra na sua dispensa. Por isso que você é um dispenseiro de Cristo. Então, quando você for aconselhar ou for discipular, use a palavra, lance mão da palavra. Hoje nós precisamos corrigir, ensinar. E a palavra do Senhor fala que essa palavra ela tem o poder para corrigir e ensinar. Não na força do nosso braço ou segundo uma opinião própria, mas segundo a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos aproveitar também, acho que todo o tempo do nosso discipulado. Eu gosto muito de me aproximar das discípulas, e direto eu faço alguma coisa junto. Já fiz compra no supermercado com discípula, já fui para médico com discípula, e muitas vezes nesses momentos informais a gente usa para poder aconselhar. E é tão bom quando você encontra ali também do outro lado um coração aberto, Porque não adianta também apenas o líder, o discipulador, querer formar discípulo, mas precisa existir um coração aberto, para poder receber do outro. E é justamente isso que nós precisamos gerar. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então aqui está falando, você vai pregar o quê? A palavra. Como que eu vou corrigir? Vou corrigir na palavra. Como que eu vou repreender? Na palavra. Exortar na palavra. É isso que o texto diz. Alguém já tem filho? Você com certeza que tem filho sabe. Você corrige só uma vez? Só duas? Não. Você corrige, depois você corrige de novo. Se precisar, você exorta. Isso fala de quê? De você ter uma disciplina. E é muito importante nós nos vermos como esse canal que Deus vai usar na vida dos nossos discípulos para levá-los a cumprir o propósito de Deus. Como? Na palavra, sofrendo dores de parto, orando por ele, mas não permitir. Sabe uma coisa que eu percebo? Que às vezes as pessoas ficam muito reféns de outros. Não vou falar isso não, que se eu falar, ela vai ficar chateada comigo. Não vou falar isso, porque se eu falar, nossa, ela já está assim, vai até sair da igreja. Fica refém. Quer dizer, nós precisamos discernir o lugar que nós somos colocados. O Senhor te colocou lá para falar na vida dessa pessoa. Não fale o que ela quer ver, fale o que ela precisa. Quer dizer, não fale o que ela quer ouvir, fale o que ela precisa ouvir. Mas fala debaixo de uma palavra de Deus. Porque se você falar com esse coração, querendo gerar Cristo, como Paulo diz, querendo fazer esse discípulo crescer em maturidade, se você falar a palavra, ela vai receber e ela vai crescer. Amém? Então, além de treinar os nossos discípulos nesse processo aqui de maturidade, nós também treinamos na prática. Nós fazemos aqui vários treinamentos. Fazemos o treinamento quando ele começa a liderar, quando ele vai discipular. Nós temos o manual do líder, o manual do discipulador. Nós temos um treinamento para os encontros que nós fazemos. Então, uma vez que eu formei o caráter, que eu estou trabalhando na disciplina da palavra, que eu estou exortando com a palavra, eu estou formando aquele odre, aquele odre que vai crescer em maturidade. Por quê? Porque ele também vai ser um instrumento de Deus lá na frente. Então nós não ficamos aqui fazendo reunião de discipulado só para trabalhar aqui no ser, mas no fazer também.
Porque senão os nossos discipulados seriam só para trocar receitas, trocar dieta, que é bom, é muito bom, a gente faz isso, né? Mas o nosso discipulado existe para um propósito. Sabe qual é o propósito? Te treinar para você marcar outros, para você ser instrumento na vida de outros. Eu estava comentando aqui com as minhas discípulas que nós vivemos um momento difícil, né, de pandemia, onde o espírito de ansiedade foi gerado, de medo, de pânico, né, de muitas vezes pessoas estão aqui com depressão e algumas pessoas até deixam a obra, deixam a liderança, falam, não, eu preciso cuidar de mim. É claro que existem circunstâncias onde isso é necessário, mas eu vou te dizer uma coisa, sabe, quando você faz a obra de Deus, cuida dos interesses de Deus, Ele vai cuidar de você. Então, quando você está ali, né, ministrando a palavra a crianças, a jovens, a pessoas ali que precisam de Deus, você está esquecendo de você e Deus está se lembrando de você. Então, nesses dias, nós estamos aqui para treinar pessoas, para que elas sejam canais de Deus para marcar a vida de outros. Amém? Esse é o nosso chamado. Como que a gente faz esse treinamento? Qual foi o treinamento de Jesus? Jesus fez e os discípulos viram, né? Depois ele fazia junto. E depois ele falou, agora vocês fazem. E é assim que nós fazemos também, né? Nós ensinamos a liderar, a discipular, nós fazemos junto, depois eles fazem, a gente vê e depois a gente fala, agora é você. Chegou a sua vez de marcar a vida de outros. E eu quero encerrar esse momento dizendo isso para você, que essa é a vontade de Deus, que você possa conduzir os seus discípulos à maturidade para suportar pressões, sabe, para suportar dificuldades, porque quando ele estiver passando pela dificuldade, você não estará lá, mas ele vai ter aprendido a depender de Deus, ele vai ter aprendido a ir para a palavra, a orar. Isso é maturidade, amém? Efésios 4:13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Você foi chamado para gerar discípulos a terem a estatura da plenitude de Cristo. Eles vão crescer, eles vão aprender a orar, a ler a palavra, a ter revelação. E é muito importante, não poderia deixar de falar isso, que você ore para que os seus discípulos tenham revelação. Sempre quando eu venho aconselhar, eu sempre falo, Senhor, eu vou liberar a palavra, mas o Senhor vai trazer a revelação. Quando eu vou pregar, preparo meu esboço, às vezes eu fico 1 dia, 2 dias inteiros preparando, mas eu falo, se o Senhor não abrir os olhos, em vão eu vou falar. Ore pelo espírito de revelação, para que os olhos espirituais se abram. Se o Senhor fizer assim, elas vão crescer e elas vão alcançar a estatura, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Que coisa preciosa, amém? Por quê? Porque a palavra revelada, ela traz crescimento. Que nós possamos investir em pessoas, formar discípulos, sofrer dores de parto para gerar e também levantar, né, mulheres estabelecidas por Deus para desfazer as obras do diabo e para manifestar o reino de Deus onde elas estiverem. Que Deus te abençoe.